Nesse domingo, com uma vitória arrasadora, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. O candidato de direita reverteu o resultado do primeiro turno e derrotou o ministro da Economia, Sérgio Massa. O próprio peronista reconheceu a derrota antes mesmo da divulgação dos resultados oficiais. No primeiro discurso, depois do resultado, o economista liberal disse que a Argentina vai retomar o caminho do qual nunca deveria ter saído e voltará a ser uma potência mundial. Hoje começa o fim da decadência argentina. Termina o modelo empobrecedor do Estado onipresente. A Argentina tem futuro, e esse futuro é liberal. Se abraçamos essas ideias, não vamos apenas poder resolver os problemas de hoje, mas, dentro de 35 anos, voltaremos a ser uma potência mundial. O presidente eleito adotou um tom conciliador e convidou todos os argentinos a se juntarem pela nova Argentina. Ao mesmo tempo, quero dizer a todos os argentinos e a todos os dirigentes políticos que todos aqueles que querem somar a nova Argentina serão bem-vindos. Não importa de onde vieram, não importa o que fizeram antes, não importa que diferença tenhamos. Estou seguro que é mais importante o que nos une do que aquilo que nos separa. Porque isso vai fazer com que botemos de pé a pátria e voltemos a ser uma potência. Silvio Navarro, começamos com você essa noite. Muito boa noite. Você que já morou aqui no país vizinho, na Argentina. Javier Milei, então, ganhou com um pouco mais de 55% dos votos válidos, contra 44% de Sérgio Massa. Milei ganhou em 20 das 23 províncias argentinas, com uma diferença aí de 3 milhões de votos. Foi uma vitória surpreendente, uma vez que ele perdeu no primeiro turno, ficou em segundo lugar para Sérgio Massa. Quero te ouvir o que representa aí essa vitória para a Argentina, mas não só para a Argentina, para toda a América do Sul, né, Silvio? Boa noite. Sobrevida à Argentina, sobretudo econômica, e para a América do Sul, um alento. Boa noite para você, Paula, Ana, muito bom tê-la aqui, ainda mais perto da gente. Boa noite, Augusto, Piotto, boa noite para quem abre a semana conosco. Vamos lá. Primeiro ponto é a vitória do ponto de vista do campo político, do espectro ideológico. A Argentina, que é um país importante no Cone Sul, se junta ao Paraguai, se junta ao Uruguai. Temos também o Equador aqui na América Latina, na América Central, a Guatemala, a Costa Rica e El Salvador, que são países muito menores. Mas é importante deixar a América Latina, a América do Sul, menos vermelha. E essa vitória do Javier Milei deixa também um recado muito importante para a megalomania do presidente do Brasil, Lula, que achou que poderia se meter na eleição do país vizinho. Se meteu, enviou assessores, enviou dinheiro e levou uma surra junto com o peronismo. O outro aspecto a destacar é a questão econômica. Foi o bolso que decidiu. O modelo peronista já era um modelo falido há muito tempo, que começou há muito tempo também. Isso vem desde 1946, se arrastando numa mescla de populismo de esquerda com autoritarismo, sobretudo. E vimos isso com os governos Kirchner. É claro que o Alberto Fernandes era só um preposto, era um poste da Cristina herdeira, que ficou com o espólio político do Néstor Kirchner. E aqui entra um outro ponto. A Argentina já foi um exemplo de sucesso econômico. A Argentina já foi o maior PIB per capita do mundo até 1895. Depois começa um declínio em 1949, justamente com as reformas que impedem o liberalismo, que impedem um Estado empreendedor e aumentam o tamanho do Estado. A Argentina passa a se tornar uma verdadeira fábrica de pobres e hoje tem mais de 40% da sua população na linha de pobreza e dependente de programas sociais. Então, é o resultado da falência do peronismo. Acho que esse ponto deve ser marcado. Se Javier Milei vai conseguir reverter essa situação econômica a curto prazo, a médio prazo, não se sabe. Ele não tem maioria no Congresso Nacional, terá dificuldades no Legislativo, que foi
composto para essa atual legislatura de forma muito fragmentada, mas é um passo importante. E também contou com a ajuda do Maurício Macri, contou com a ajuda da Patrícia Bullrich, que ao fim e ao cabo decidiram colocar uma pedra, pelo menos por alguns anos, no peronismo. E quando a gente fala peronismo, finalizo, lembro, populismo absurdo, absoluto, como a gente vê aqui no Brasil, e também autoritarismo. A frase, talvez uma das mais célebres, quando alguém se lembra de Juan Domingo Perón, é: aos amigos, aos aliados, tudo, aos inimigos, sequer a justiça. Adalberto Piotto, muito boa noite. Falando dessa questão econômica, né, Piotto, com certeza teve um peso grande para os eleitores a questão econômica na Argentina. Javier Milei disse hoje que pretende controlar a inflação em até 24 meses. É uma meta ambiciosa, porém necessária para um país que está vivendo aí uma inflação de cerca de 140%, né, Piotto? Paula, boa noite. Aliás, ninguém consegue conviver com 140% de inflação. Óbvio que é o principal desafio dele. Ana, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui presencialmente agora também. Silvio, Augusto, a nossa audiência, 140% de inflação, um pouco acima disso, na verdade, é a situação de uma Argentina que hoje é caótica. E o próprio Milei ontem, no discurso dele, fez menção. 50% dos argentinos estão absolutamente empobrecidos e 10% indigentes. Ele assume os números. O que poderia, nesse momento, mudar, porque ficaria, obviamente, uma solução mais fácil para ele, algo mais simples, mais palatável. Não, ele não fugiu dos números que ele disse lá na campanha, obviamente que na condição de opositor ao governo que estava ali de Alberto Fernandes. E detalhe que ele está dizendo isso porque ele sabe quais são os caminhos por onde a Argentina deve trilhar. E ele apontou claramente. Ele não quer mais esse Estado gigantesco que ele chama de empobrecedor. E que nós temos não só o exemplo da Argentina, e não fosse a economia brasileira gigante, talvez estivesse numa situação ainda pior. Mas a gente viu que você bater, uma hora dá certo. Foi o que Dilma fez. Certo no sentido de acabar com uma economia. Vimos o que aconteceu com o Brasil. Tivemos uma recessão aqui numa economia que é muito maior do que a Argentina, muito mais diversificada, que é no caso do Brasil, mas tivemos uma recessão que começou em 14, 15... Aliás, nós tivemos Copa do Mundo aqui também, ou seja, que é um agregador de receita para o país, sede no caso, né? Mas 15 e 16. Só a recuperação de um Estado liberal que começou com Michel Temer e foi reforçado de forma gigantesca pela administração de Paulo Guedes no governo de Jair Bolsonaro, que deu a Paulo Guedes o que Lula não dá a Haddad, embora Haddad não tenha o brilhantismo e sequer as ideias de Paulo Guedes, o que piora em tudo, né? Além de não ter liberdade, o pouco que poderia, digamos, negociar com um pouco de liberalismo, não consegue. Mas Milei tem uma lógica contemporânea que chama atenção e é bastante importante. O Silvio falou do peronismo e ele fala de peronismo, mas ele toda hora fala também de kirchnerismo, que isso é o presente do peronismo. Porque é esse que em algum momento vai ameaçar ou vai cobrar ou vai fazer exigências que não cabem. Porque a oposição argentina e a esquerda do mundo, essa esquerda, sobretudo latino-americana, melhor dizendo, que é quase um entulho do século passado. A esquerda latino-americana ainda ganha, talvez em boa parte, a gente vai ver isso mudar daqui a pouquinho, eu acredito. Mas ganha, sobretudo dos europeus e dos magnatas americanos, uma concessão. Porque são lutadores de povos oprimidos. Não, essa é a esquerda que está apoiando o Hamas hoje. Aí os bilionários do mundo que estavam apoiando essa esquerda por um idealismo estão percebendo que não, essa esquerda não pensa como um mundo civilizado. E a gente vê que todos os modelos, a gente percebe que todos os modelos que eles têm de governo são modelos que empobrecem o país. E o problema de empobrecer na economia é que cada solavanco que você tem para baixo, a recuperação, por mais que você cair 10, você não sobe 10 no mesmo espaço de tempo. Você fica muito tempo na linha da pobreza. E nós estamos falando de uma região que é rica em comida. A Argentina e o Brasil juntos fornecem comida, sobretudo o Brasil agora que cresceu muito, por obra do agronegócio brasileiro, sobretudo da Embrapa, que começou pesquisa lá nos anos 70, que ofende os brasileirinhos que têm, meu Deus, o agronegócio está acabando com o Brasil. Não, o agronegócio brasileiro está alimentando o mundo. É tão simples de ver, mas se você juntar a Argentina com o Brasil, sobretudo na questão alimentar, que é o grande desafio do mundo hoje, se a produção de alimentos não crescer aqui na América do Sul, vai faltar comida para o mundo lá no futuro. E não é um futuro daqui 50 anos, não. Eu estou falando de 2030. Nós estamos muito próximos disso. Então, o Javier Milei tem uma noção tão clara da contemporaneidade que ele está,
que ele sabe que o peronismo é um entulho do século XX, que deveria acabar, não tem mais espaço para esse tipo de discurso, mas ele toda hora chama o peronismo também de kirchnerismo, porque esse é exatamente o nome do peronismo no século XXI, que é quem vai cobrar dele em 4 meses o que eles não entregaram, não só no passado, como não entregaram nos últimos 4 anos da Argentina. Então ele sabe que vai lidar com essa pressão, ele já está preparado para esse discurso. Mais que isso, tem uma vantagem para o Milei que talvez o Trump não tenha tido e tampouco o Bolsonaro. É esse mundo que eu fiz menção, que até outro dia concedia a essa esquerda latino-americana uma certa bondade, um certo olhar de que vamos dar tempo para eles, é uma região ainda que o mundo precisa entender e tudo mais. Não, esse mundo civilizado, democrático, esse mundo desenvolvido não terá com a esquerda a mesma paciência, o que pode fazer uma concessão a Milei, por mais que ele seja estridente, e ele é, porque as coisas chegaram num ponto em que só sendo estridente, ele se faria ouvir. Se fez ouvir pela democracia argentina. Os argentinos votaram no papel. Os argentinos elegeram democraticamente sem intervenção de cortes superiores. A Argentina deu um banho de democracia ontem. Felizmente, apesar do que o Silvio fez menção de intervenções de vários países aí do Foro de São Paulo, o Brasil também, com marqueteiros que enviaram para lá. Aliás, disseram que o ódio nas campanhas argentinas foi incutido por esses marqueteiros. Mas, enfim, ontem a Argentina deu uma resposta no voto. É assim que funciona no mundo civilizado.